Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marisa Sato e agora nós vamos falar sobre elaboração de projetos sociais. Quero iniciar essa gravação dizendo a todos vocês que fico muito feliz com o resultado nas atividades, mas, sobretudo, no empenho que cada um tem feito, eh, tem buscado forma de aproveitar, de tirar, sobretudo, o melhor rendimento do investimento daquilo que é colocado aqui, que com certeza é o respeito, é a dedicação pela profissão a qual vocês escolheram e estão cursando. Ser estudante é isso. Temos enormes desafios e temos também inúmeras possibilidades de melhorar naquilo que acreditamos, que é no conhecimento. E assim fazemos com um afinco, respeito e dedicação, porque acreditamos na educação. Eu hoje inicio falando para vocês de elaboração de projetos sociais e especialmente que tirem hoje, que aproveitem a oportunidade para colocar em prática aquele projeto que lá atrás eu iniciava falando para você. De repente você tem uma ideia, você teve uma ideia, mas deixou de lado, e agora é o momento de pensar nessa proposta relacionando teoria e prática. Então é o que eu vou buscar contribuir com você. Aqui na apresentação, eu coloquei especialmente para que não esqueçam que nós estamos falando de fontes de financiamento, de editais públicos, de emendas parlamentares, e nós vamos iniciar numa perspectiva aqui juntos de conhecer isso de forma prática, na existência, eu diria. Então, vamos aproveitar esse diálogo. O que são editais, então? Toda forma de captar recurso, o edital ele é uma forma de chamadas públicas emitidas por uma entidade governamental, fundação privada, organismos internacionais ou institutos de fomento. E qual é o objetivo? É selecionar a proposta de projetos que receberão apoio financeiro, técnico ou institucional. Participar de um edital vai exigir apresentar uma proposta formal que deve estar estruturada conforme as exigências específicas de cada chamada pública. Então, no nosso e-book, nós colocamos para vocês algumas possibilidades de estarem observando como esse chamamento público ele pode ocorrer. Aqui eu vou compartilhar com vocês o, o e-book de elaboração de projetos, especialmente no item 3.1. E esse 3.1, ele fala na unidade 3 dessa captação de recursos, como a possibilidade de buscar alternativas, seja para investir em uma perspectiva que se acredita que vai gerar impacto na vida das pessoas, investir em uma intervenção em um problema social. Então, fontes de financiamento, aqui no nosso e-book, aparece com alguns exemplos com o qual eu estava colocando para vocês. Aqui eu estou compartilhando o nosso e-book para que você tenha a possibilidade de, se ainda não viu, recorrer como ele está estruturado. Nos editais públicos,
nós colocamos alguns exemplos. Então, o Fundo de Cultura, que vai liberar recursos para grupos artísticos, emenda parlamentar. Essas emendas vêm de um orçamento parlamentar que pode vir de um deputado, de senador, de vereador, e esse valor ele é destinado às comunidades. Esse recurso ele deve ser investido em projetos que podem transformar a vida de pessoas, não é? Transformar cidades, transformar comunidades. Exemplo, uma emenda de um deputado federal com 50 mil, que é colocado aqui, é destinado para um abrigo de mulheres em situação de violência, mas poderia ser dentro de uma perspectiva de questão ambiental, para desenvolver um negócio, para se trabalhar a partir de uma incubadora que pensa nos negócios, alavancar negócios, desenvolver ou potencializar negócio. Então, poderia ser também. As empresas, elas principalmente têm aumentado essa forma, porque vai aparecer como compromisso social. É, Na forma da lei, se fala que essa responsabilidade social, de alguma forma, é a contribuição da empresa na forma de minimizar o impacto social que ela causa no meio ambiente. Então, só um exemplo, toda forma também de desenvolver ou produzir algo, isso gera impacto ambiental. Nós também vamos ter aqui parcerias e redes colaborativas, e essas parcerias você pode ampliar o alcance desse impacto social, é para isso que vai servir, projeto de formação, projeto de investimento para certificar pessoas que têm alguma habilidade, mas que não têm a certificação, alguma certificação que é necessário, é um custo alto, então pessoas que estão iniciando o negócio precisam também desse certificado, então tem essa questão de melhorar a tua qualificação, porque você certamente vai melhorar o retorno do seu serviço para a sociedade. Outro Outra forma, que é fomento de inovação, de troca de saberes, né? Nesse e-book tem vários outros exemplos que podem te inspirar também a como enxergar dentro dessas possibilidades uma forma, uma, uma perspectiva de buscar investidores que acreditem no seu projeto social. Então, é isso que é preciso pensar. Quanto à estrutura, o que são esses editais? É, Formas de financiamento de uma forma técnica operativa. Aqui é que eu vou, eu diria, numa disparada, não é? De uma forma diferente, te permitir enxergar isso de uma forma mais objetiva e real, não só daquilo que nós estamos fazendo, eu te dizendo, acredita, é possível, existe o edital, tem forma de buscar. Vamos usar então a tecnologia a nosso favor? E hoje você vai conhecer uma das possibilidades de captar recursos, e você vai ver o quão inovador está também essa estrutura ou essa ferramenta que já estão colocando. Então, vou colocar aqui. E vou abrir aqui a nossa possibilidade aqui. Aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Prontinho. Vamos ver se vocês estão conseguindo. Preciso só saber
já estão conseguindo ver a minha forma de apresentação. Será que estão? Deixa eu parar novamente, que eu preciso ter certeza. Compartilhar aqui. Aqui, compartilhar minha tela. Aqui. Só um minutinho. Eu quero aproveitar também para te pedir se você tem alguma dúvida, se está com alguma dificuldade, para que você não hesite e você deixe registrado que eu vou lhe dar um retorno. Voltando novamente. Está difícil carregar esta página, mas se não for possível, eu vou reaver este material e colocar disponível aqui para vocês. Prontinho, agora sim. Vamos, eu quero abrir aqui. Pronto. Nesta possibilidade, aqui você tem a forma de buscar investidores na captação de recursos. Quando eu coloco isso para vocês, eu coloco da possibilidade que há pouco eu falava. Hoje, não só os editais eles estão abertos, dizendo ou te chamando, venha, apresente sua proposta, estamos buscando uma proposta, mas eles também apresentam em seu layout formas, ou eles também te dão a possibilidade de explicar o que é um projeto social, porque eles se preocupam com a qualidade desse projeto social com o qual estão recebendo. Então, é uma forma consciente também de buscar esses parceiros. Você precisa enxergar nos editais, hoje é nessa perspectiva, não só alguém que vai investir no seu projeto, mas alguém que seja também seu parceiro. Esse é o diferencial. Neste que nós estamos vendo na forma de captar recursos, eu tenho a possibilidade de fazer uma leitura sobre o que é um projeto e ele vai apresentar uma estrutura, assim como aparece no nosso e-book, explicando sobre o que é o ciclo de um projeto. Nós falamos no nosso material, no nosso e-book, sobre também essa questão do ciclo do projeto. Envia essa proposta, se pensa na celebração desse envio de proposta como uma forma de formalizar ah, ou indicar um projeto qual você acredita, por via desta parceria, está sendo viável a concretizar esse projeto social. Toda forma de captar recurso, toda forma de buscar investidores requer tempo, requer empenho e requer dedicação. Então, por isso, esses projetos, eles não podem ser projetos aleatórios, mas eles precisam ser projetos que
logo que se abre esse projeto, se enxerga a potencialidade nesse projeto. Então, por isso que ele precisa ser minucioso, crítico, detalhista. Aquilo que você pode achar, mas está tão claro, precisa, porque quando alguém pega um projeto para ler, ele não vai ter a oportunidade, se tiver uma dúvida, te chamar, por exemplo, Adriana, corre, vem me explicar por que você colocou desta forma. Não, isso na redação, na escrita, precisa ser claro. Então, assim como colocam sobre o ciclo de vida de um projeto, também vão colocar os passos para a elaboração de um projeto. Primeiro, diagnóstico participativo, buscar financiamento, elaborar um projeto, até a parte de revisar e submeter. Então, esses degraus com o qual nós estávamos discutindo no nosso e-book, eles também estão disponíveis de forma geral para que a comunidade conheça de uma forma transparente a forma de avaliar os projetos com os quais eles estão recebendo. Então, é uma forma também de gerar naquilo que nós estávamos falando no nosso e-book e tem no nosso contexto, que é uma forma transparente, ética, de dizer como vai ser avaliado, como pode ser avaliado e quais os critérios estão sendo usados. Eu não posso receber um projeto e só após a apreciação desse projeto dizer não será apreciado porque não consta este ou este item. Pelo contrário, os passos com o qual ele será ali submetido precisa estar transparente e evidente também. Pois bem, avançando nesse contexto de fazer um diagnóstico, eu vou para a estrutura do projeto e veja só, na estrutura do projeto, a gama de possibilidade que eu tenho ao entrar nessas etapas: título, resumo, apresentação, contexto, público, a justificativa, os objetivos, o plano de trabalho, a metodologia, os indicadores, a análise de risco. Então, eu tenho infinitas possibilidades de pensar como esses projetos, eles minimamente detalhistas, eles contribuem para a eficácia e eficiência do seu sucesso. Então, é rico pensar para vocês que hoje vocês têm a possibilidade de ter na disciplina a elaboração de projetos e que vocês podem conhecer também formas de financiamento. Assim como eu estou aqui apresentando para vocês essas possibilidades, eu vou deixar aqui registrado esse link e aí você pode ter a possibilidade de entrar para conhecer de uma forma mais real o que existe hoje. Então, eu estou colocando para vocês a possibilidade de buscarem investidores em projetos que vocês possam ter, ou de repente te motivar a pensar em algum projeto que seja viável acontecer. E dizer para você, não tenha medo de se envolver com a elaboração de projetos para além da disciplina da relação teoria e prática, não perde a oportunidade de viabilizar uma possível ação mais incisiva em um projeto que você tenha interesse em desenvolver. No título, eu preciso colocar nesse projeto ideias que vão estimular ou que já podem dar um direcionamento para aquilo que é interessante. Então, no passo a passo, de forma minuciosa,
a rigor com os detalhes e o compromisso de cada parte do projeto, eu tenho uma explicação ampliada de como eu posso melhorar. Então, eu coloco aqui para vocês. Na elaboração de projetos, aquilo que você acredita que já está pronto, findou hoje, terminou, se você daqui a 2 dias precisar entregar para alguém esse projeto, não custa olhar novamente, revisar e fazer os ajustes que nesse momento você julga ser necessário. Ele é fundamental. Está passando por constância, aprimoramento, ideias e potencialidade. Por mais que você tenha uma ideia e que essa ideia ela seja viável, pode ser que em uma determinada submissão não passe, mas em outro sim. E aí você vai dizer, pô, esse projeto não deu certo por simples ausência de um cronograma. Não é uma fala de, é simples. Eu estou colocando para vocês que na elaboração de projetos sociais não existe o simples. O essencial, ele é obrigatório, e esse essencial precisa ser com rigor de detalhes. Está entendido? Fonte de financiamento, fontes para recurso de organização comunitária. Eu preciso discutir que empresas públicas podem investir, que bancos podem investir, quais são esses bancos? Eu tenho desde Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Banco da Amazônia, governo municipal, estadual, agência governamental. Posso hoje ter a possibilidade de entrar nos sites e verificar a possibilidade de que esses editais estão abertos. Então, tem todo esse contexto. Outro aspecto é pensar que esses projetos sociais, eles também apresentam parâmetro de data de validade. Então, eles não vão ficar abertos de forma constante. Então, por exemplo, se você entrar hoje em algum edital e vai estar escrito que recebe demandas contínuas, esse é um momento para você dizer, eu sei um local que recebe demanda contínua e em qualquer momento eu posso enviar. Outros não, vou ter uma limitação de inscrição. Por exemplo, eu tenho inscrição aberta até 1º de setembro de 2025. Eu tenho edital aberto que vai do quadro de oportunidades falar de segurança integral de defensoras de direitos humanos, apoiando a linha de frente da defesa da democracia. E aí todo o critério de quem participa, como pode submeter. Então, é pensar também nesses ajustes que precisam ser feitos. Até 31 desse mês, eu tenho outro projeto, convênio, que é projeto coletivo da Fundação Abrinq. Então, você pode entrar também na Fundação Abrinq. Até 31 de janeiro, eu tenho inscrições que podem ser submetidas para captação de recursos. Alguns vai pedir para você fazer cadastro no próprio site, outros apenas para você entrar, conhecer o critério e submeter. Mas a maioria deles hoje vai pedir que você faça essa primeira apresentação, faça um cadastro, forneça algumas informações e a partir desse momento eles começam essa relação com você. Por quê? Não se esgota em apenas uma submissão. Você pode ter ou abrir outras propostas e você pode ser um possível também parceiro da instituição. Então, por conta disso, é interessante pensar. Tudo bem?
eu gostaria de registrar esta questão para vocês. Coloquei o link que fica aqui disponível. Copia esse link, depois você compartilha comigo se você fez uma busca, se interessou por algo, se você tinha ou tem um projeto o qual você gostaria de apostar nele, se é viável pensar nisso, como que você tem feito e está fazendo. Eu espero ter contribuído hoje com a disciplina de elaboração de projetos. Eu quero pedir para você que, se você ficou ou tem alguma dúvida, deixa registrado também e pode colocar, a professora pode fazer uma gravação falando sobre esse contexto. Eu tenho uma certa curiosidade também com esse tema. Você pode fazer e juntos nós vamos construindo essa disciplina de elaboração de projetos. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.